Voltamos com Maurício Guedes e Cláudia Pacheco. Um dos principais desafios da inovação é a velocidade em que ela acontece. De acordo com o professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, Francisco Taborda, o Brasil precisa acompanhar a mesma velocidade de países desenvolvidos para se tornar referência na produção e no uso de novas tecnologias. Mas para que isso aconteça, a inovação precisa se tornar uma prioridade. Uma das necessidades principais da inovação é a velocidade com que a inovação acontece, né? O mundo moderno, os países adiantados caminham com a inovação, com a tecnologia, uma velocidade muito grande. E se nós algum dia quisermos disputar com esses países a primazia na tecnologia, a primazia no conhecimento e sermos relevantes como eles hoje são, a nossa velocidade tem que ser muito maior. Porque hoje existe uma defasagem tecnológica muito grande, né? Um verdadeiro abismo tecnológico entre o que acontece no Brasil e o que acontece em países como Suécia, Noruega, Alemanha e Suíça. Então, para daqui a 15, 20, 30 anos nós chegarmos no mesmo nível deles, já que eles estão muito mais adiantados e caminham muito rápido, a gente tem que caminhar muito mais rápido. Aí tem um problema, porque para caminhar rápido em ciência, tecnologia e inovação, a gente tem que ter dinheiro. E o Brasil, obviamente, não tem dinheiro para caminhar tão rápido assim em todos os setores. E a gente tem que priorizar, tem que ver o que é importante para nós, o que faz parte da nossa vocação, aonde a gente pode ser bom e onde a gente pode disputar mercado, disputar tecnologia entre os 2, 3 melhores do mundo daqui a 15, 20, 30 anos. Uma vez priorizado isso, né, a gente tem que correr atrás e fazer com que isso aconteça. Se inovação não for uma das 3 prioridades do país, realmente a gente vai estar perdido, porque realmente não tem como a gente vencer essa distância que cada vez aumenta mais em relação aos países desenvolvidos nas tecnologias de ponta. Como é que a gente cria esse senso de urgência para colocar a inovação na pauta de prioridades não só do país, mas também do Estado e das cidades? O Taborda tem toda a razão. O Brasil é o 15º maior produtor de artigos científicos no mundo. E no ranking global da inovação nós estamos em 69º lugar. É claro que existem vários fatores que provocam isso, mas certamente as deficiências no marco legal da ciência, tecnologia e inovação, que muita coisa foi melhorada nos últimos poucos anos, né? Além do ambiente econômico, do ambiente hostil aos novos negócios, tudo isso contribui, né? Para subir nesse ranking, é como você está tentando subir numa escada rolante, mas a escada está descendo. Tem que ser muito veloz para conseguir chegar a uma posição mais compatível com o tamanho da nossa economia e com a nossa capacidade de produção científica. Como a gente chama a atenção dos municípios? Como é que esse tema tem sido tratado em Petrópolis? Então, o que a gente está tentando é levar essa discussão, principalmente para o meio empresarial. Porque há uma ideia de que inovar é muito caro, de que inovar está distante da micro e pequena empresa, de que inovar é só para a grande empresa. Então, o que a gente está tentando é, primeiro, desmistificar isso localmente, explicando o que é, a lei vai tratar isso, né, quais são os setores, o que é considerado inovação, qual é esse conceito. Então, a gente precisa dialogar com a sociedade, abrir um pouco mais essa discussão, porque senão a gente corre o risco de fazer uma legislação de gabinete e que ela não atenda ao anseio de quem vai ser o usuário final. Então, eu acho que o principal papel do município é criar fóruns, canais de comunicação para dialogar com a sociedade e com os parceiros. E aí sim fazer a conexão com todo mundo para poder criar ações que sejam de fato relevantes para um município como Petrópolis. E que tipo de ganho a gente consegue ver? Porque a inovação também permite saltos muito importantes, né, na solução de problemas locais e que podem se tornar globais, como a gente já havia falado no programa. Então, como nesse campo enorme de vocações que o Estado do Rio de Janeiro tem, a gente consegue focar e encontrar essas prioridades? A convergência de prioridades econômicas, de vocações econômicas, melhor dizendo até, e vocações acadêmicas é fundamental para que a gente encontre os ambientes, as áreas em que nós podemos ter um papel relevante, não só no Brasil, mas no mundo, né? Mas, se me permite, com relação a leis municipais, eu acho que a legislação municipal, em geral, ela se foca em 3 aspectos.
Primeiro, na facilidade de articulação entre os atores, não é? Seja criando conselhos, né, colegiados que se encontrem, atividades, eventos que as pessoas passem a se conhecer. Um segundo bloco está ligado a incentivos. Né? Algumas cidades adotam incentivos fiscais para atividades inovadoras, adotam incentivos tributários. Tem cidades no Brasil que estão buscando um modelo parecido com a Lei Rouanet, em que qualquer pessoa física, qualquer empresa pode adquirir um certificado ou investir num projeto que tenha sido qualificado por alguma instância e, dessa forma, apoiar um projeto inovador. E o terceiro aspecto, que eu acho que é fundamental, é que a cidade, através da sua própria legislação e das suas próprias práticas administrativas, seja um ambiente de inovação, funcionando como um living lab, como o Aranha citou, mas tendo legislação amigável para a inovação. Todo o mundo e as cidades brasileiras estão se defrontando, por exemplo, com a questão do Uber, que é uma inovação que é inexorável, né? Mas há uma dificuldade legislativa, social, né, política, para que a legislação se adapte a isso. Então, uma cidade não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau. Uma cidade que pretende ser inovadora, pretende aparecer para o Brasil e para o mundo como uma cidade inovadora, ela tem que ter práticas inovadoras na sua própria administração e na relação com a sociedade. E como travar esse diálogo? Como o Estado pode ser um ator importante nesse processo de avançar numa legislação municipal? Quer dizer, como a legislação estadual também pode ver isso e ajudar a estimular que os municípios corram atrás desse tema, mergulhem sobre as suas próprias vocações e trabalhem essas experimentações talvez focando nessas três áreas da mesma forma, né? O Estado poderá dar o exemplo. A legislação federal, ela tem inspirado os estados a fazerem isso, né? A nossa Constituição de 88, ela não tratava da questão da inovação. O capítulo de Ciência e Tecnologia da Constituição, ele falava da ciência, da geração da ciência, do conhecimento por bem da humanidade, muito no espírito da Constituição de 88, né? Mas uma emenda constitucional promulgada agora em 2015, ela inseriu no artigo 219 a inovação como uma obrigação do Estado. Isso vale para todos os entes da federação. Então, eu acho que os estados, adotando legislações, adotando práticas de inovação, usando, por exemplo, também é permitido pela legislação federal agora, usando seu poder de compra para estimular empresas inovadoras, eles poderão incentivar que os municípios sigam o mesmo caminho. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.